Olá, graça e paz, tudo bom com você? Eu quero trazer nesse vídeo uma mensagem baseada em Atos capítulo 8 e o versículo, Atos capítulo 1 e o versículo 8. Essa passagem citada diz o seguinte: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judeia e Samaria e até aos confins da terra. Os estudiosos entendem que este verso 8 do capítulo 1 de Atos é o versículo-chave do livro de Atos. É assim que muitos estudiosos entendem, né? Então, sendo assim, podemos afirmar que o livro de Atos é o relato do cumprimento desse versículo e dos resultados dele, né? Então você olha o livro de Atos e ele cumpre exatamente essas etapas que Jesus falou, que os discípulos seriam testemunhas dele em Jerusalém, Judeia, Samaria e até os confins da terra. Então, o livro de Atos mostra exatamente isso, o evangelho sendo anunciado em Jerusalém, Judeia e Samaria, e depois aos confins da terra. É isso que nós então vemos no livro de Atos, o livro que foi escrito por Lucas. Uma lição que a gente pode, ou uma aplicação que a gente pode ter já aqui desse verso, do verso 8 do capítulo 1 de Atos, é que a primeira aplicação que Atos 1:8 teve para os primeiros discípulos tem para nós hoje também. Ou seja, se você é um discípulo de Cristo, então você não deve esquecer da tarefa que o Senhor lhe designou. Então, quando Jesus disse, e ser minhas testemunhas, ele não está falando apenas para os primeiros discípulos, mas ele está falando para todos nós, está falando para todo aquele que recebeu a palavra, aquele que teve conhecimento da palavra de Deus, a quem a palavra chegou. Então, se a palavra chegou até mim, então o Senhor está me chamando para fazer a mesma coisa que os discípulos primitivos fizeram. Eles foram testemunhas de Jesus. E então o Senhor está me chamando e chamando você para que a gente aplique em nossa vida essa mensagem de Atos, que sejamos testemunhas do Senhor em todo lugar, até os confins da terra. Então todo o registro do livro de Atos, o livro todo, é norteado a partir desse versículo, a saber, a concretização da tarefa de fazer a mensagem chegar aos confins da terra, a partir de Jerusalém, passando por Samaria e Judeia. Então o livro de Atos mostra exatamente a igreja cumprindo essa ordem de Jesus Cristo. Obviamente, a expansão do evangelho não se deu por planejamento dos apóstolos, mas pelo próprio Senhor Jesus Cristo, por meio da ação do Espírito Santo, que concedeu poder aos discípulos. Então veja que o texto diz que os discípulos seriam testemunhas em Jerusalém, Judeia, Samaria e aos confins da terra. Mas isso aconteceria não como um ato planejador dos discípulos, mas sim como um resultado da descida do poder do Espírito Santo sobre os discípulos. Então o texto diz, mas recebereis poder. Aí o que vai acontecer? E então sereis minhas testemunhas aqui, ali e até os confins da terra. Então, esse versículo 8 do capítulo de Atos chama a nossa atenção exatamente para isso. Então, nós vamos observar agora, de forma resumida, o cumprimento desse versículo no livro de Atos. Por exemplo, então, primeiro aqui, o Evangelho em Jerusalém, quando Jesus disse, sereis minhas testemunhas em Jerusalém. Então, do capítulo 1 de Atos até o capítulo 7 de Atos, nós encontramos o Evangelho confinado a Jerusalém. Os discípulos ali pregando o Evangelho em Jerusalém, se limitando a Jerusalém. Mas isso começou a mudar. O Evangelho estava em Jerusalém e saiu. Mas quando foi que começou a mudança? Quando foi que os discípulos começaram a sair de Jerusalém para cumprir essa ordem de Cristo em outros lugares? Isso começou a mudar quando Estevão é morto e se torna o primeiro mártir da igreja.
Então, quando Estevão morre, então o que é que acontece? Há uma dispersão por parte dos discípulos. E aí então eles vão pregar o evangelho em outros lugares. E é exatamente o nosso segundo ponto. O evangelho na Judéia e na Samaria. O evangelho chega na Judéia e na Samaria por conta da perseguição imposta aos cristãos a partir da morte, do martírio de Estevão. O evangelho chega na Judéia e Samaria nos capítulos 8 ao 12 de Atos, né? Então, a morte de Estevão foi que impulsionou os discípulos a levarem o evangelho para fora de Jerusalém. O capítulo 8 de Atos, versículo 1 diz: naquele dia levantou-se grande perseguição contra a igreja em Jerusalém, e todos, exceto os apóstolos, foram dispersos pelas regiões da Judéia e Samaria. Então o Senhor disse: vocês têm que ser testemunhas em Jerusalém, mas não só aqui, também na Judéia e na Samaria. Até então os discípulos estavam presos em Jerusalém, evangelizando só lá. E então o Senhor usou a perseguição movida contra os discípulos a partir da morte de Estevão, para que os discípulos pudessem sair dos contornos de Jerusalém e pudessem também chegar à Judéia e a Samaria, onde então anunciasse o evangelho da graça de Jesus Cristo. Quando o evangelho chega na Judéia e Samaria, dois personagens se destacam no capítulo 8 e no capítulo 10. Nós temos no capítulo 8 o eunuco da Etiópia, aquele tesoureiro da rainha da Etiópia, com quem Filipe encontrou-se e anunciou a ele o evangelho, né? Então, o contexto dessa passagem é que Filipe ouve a voz do Espírito Santo que diz: aproxima-te desse carro, né? O carro onde vinha o eunuco, aquele tesoureiro da rainha da Etiópia. Quando Filipe aproximou-se daquele carro, Filipe escutou que ele estava lendo o profeta Isaías no capítulo 53. E então Filipe perguntou assim: você entende o que você lê? E ele disse assim: como é que eu vou ler, como é que eu vou entender se ninguém me explicar? E então ele perguntou assim: o profeta está falando dele mesmo ou está falando de outra pessoa? E então, a partir daquele texto, Isaías 53, Filipe começou a anunciar o evangelho de Jesus Cristo. E o resultado é que o eunuco creu em Jesus Cristo, se arrependeu dos seus pecados, confessou Cristo e foi batizado. E o eunuco seguiu sua viagem alegre por ter agora uma nova vida em Jesus Cristo. O outro personagem que se destaca aqui, quando o evangelho chega na Judéia e Samaria, é exatamente o centurião Cornélio, que ouviu o evangelho por meio do apóstolo Pedro. O encontro entre Pedro e Cornélio foi precedido por duas visões. Cada um deles teve uma visão. Cornélio teve uma visão onde um anjo apareceu a ele e mandou que ele chamasse Pedro, para que Pedro pudesse falar para ele palavras de graça. E Pedro também teve uma visão, e nessa visão Pedro viu um objeto como se fosse um grande lençol, e nas pontas desse lençol havia animais de todos os tipos. Havia ali quadrúpedes, aves, né? Vários tipos de animais ali naquele objeto parecendo um lençol. E então, quando Pedro teve aquela visão, ele também escutou uma voz que dizia assim: Pedro, come, né, come. E Pedro então entendeu que aqueles animais que estavam ali naquele objeto eram animais impuros, animais que feriam as leis dietéticas dos judeus. E então Pedro disse: não, eu não vou comer porque eu nunca comi nada imundo. E então veio uma voz que disse: Pedro, não faças tu imundo aquilo que o Senhor purificou. Então, aqui a gente entende agora que hoje o crente não é mais proibido comer isso ou aquilo. Certamente que o crente ele deve ter a consciência tranquila se ele vai comer uma coisa ou não. Então, alguém pergunta assim: você come galinha de cabidela? Aí eu digo sim, eu como porque eu tenho consciência de que não é pecado e eu não tenho nenhuma dúvida. Mas se alguém tem alguma dúvida de que não deve comer galinha de cabidela, então não deve comer, porque aquilo que não se faz por fé é pecado. Você come carne de porco?
Como? Porque eu tenho consciência de que a carne de porco hoje não é mais imunda. O Senhor purificou a carne de porco e eu tenho consciência disso. Mas se alguém não tem a consciência de que pode comer, tem alguma dúvida, então é melhor não comer. Mas a verdade dos fatos é que o Senhor purificou todos os alimentos. Por exemplo, eu quero ler aqui algumas passagens sobre essa questão. A primeira se encontra em Marcos, capítulo 7, e os versos 18 e 19, que diz assim, Marcos 7, 18 e 19, fala assim: Então Jesus lhes disse, assim vós também não entendeis? Não compreendeis que tudo que de fora entra no homem não o pode contaminar? Porque não lhe entra no coração, mas no ventre, e sai para o lugar escuso, e assim considerou ele puro todos os alimentos. Então, eu grifo aqui o final do verso 19. Considerou ele, Jesus considerou puro todos os alimentos. Então, nos dias do Novo Testamento não tem mais animal impuro. Não tem mais aquela coisa de esse animal você pode comer, aquele outro você não pode comer. Uma outra passagem é Romanos capítulo 14. Romanos capítulo 14, versículos 2, 3 e 6. Romanos 14, versos 2, 3 e 6. E esses versos dizem o seguinte, capítulo 14, 2, 3 e 6. Um crê que de tudo pode comer, mas o débil come legumes. Quem come não despreze o que não come, e o que não come não julgue o que come, porque Deus o acolheu. Verso 6. Quem distingue entre dia e dia, para o Senhor faz. E quem come, para o Senhor come, porque dá graças a Deus. E quem não come, para o Senhor não come e dá graças a Deus. Então quem come, agradece a Deus. Quem não come, não agradece a Deus. Então Paulo diz que se você tem consciência de que pode comer aquilo ali, não julgue o irmão que acha que não deve comer. E você que acha que o crente não deve comer, não julgue o irmão que acha que deve comer. Então cada um esteja bem firme na sua consciência, sabendo o que pode e o que não pode comer. Também uma última passagem, eu quero citar, está em 1 de Timóteo, capítulo 4. 1 de Timóteo, capítulo 4, versos 3 e 4. 1 Timóteo 4, 3 e 4, diz assim: que proíbem o casamento, exigem a abstinência de alimentos que Deus criou para serem recebidos com ações de graças pelos fiéis e por quantos conhecem plenamente a verdade. Pois tudo que Deus criou é bom e recebido com ação de graças, nada é recusável. Então veja que falsos mestres na época do Novo Testamento que estavam exigindo a abstinência de certos alimentos. Você não pode comer isso, você não pode comer aquilo. Eram falsos mestres judaizantes que estavam proibindo os crentes de comer isso ou aquilo. Mas Paulo diz que tudo que Deus criou é puro. E então ele diz que ao comermos devemos dar graças ao Senhor. Então na visão que Pedro teve, Pedro viu aqueles animais que, segundo as leis dietéticas, eram impuros, mas que na época do Novo Testamento foi purificado por conta da morte de Jesus Cristo. Então, os animais puros simbolizavam os judeus e os animais impuros simbolizavam os gentios, né? Mas tanto os judeus quanto os gentios foram declarados limpos através da morte sacrificial de Cristo. Então, em Cristo, judeus e gentios estão agora unidos na nova aliança da graça através da fé no sangue derramado por Jesus Cristo. Então, Jesus, através de sua morte, aboliu as leis dietéticas e ele agora juntou judeu e gentil debaixo de uma só igreja, ou dentro de uma só igreja. Um terceiro ponto é o evangelho chegando aos confins da terra. O primeiro evangelho está em Jerusalém, capítulos 1 a 7. Por conta da perseguição promovida através da morte de Estevão, ou por causa da morte de Estevão, o evangelho chega na Judéia e Samaria, nos capítulos 8 a 12. E agora o evangelho chega até os confins da terra, nos capítulos 13 a 28 de Atos. A conversão e o chamado de Saulo de Tarso para o apostolado desencadeia um poderoso momento para o cristianismo. Antes de se converter,
Paulo tinha grande prazer em perseguir e matar cristãos, mas após sua conversão, ele foi para o extremo oposto de amar a Deus e pregar sua palavra com poder e fervor no espírito do Deus vivo e verdadeiro. É isso que Deus faz com o pecador, né? Ele faz uma transformação radical, uma transformação absoluta na vida do pecador. Então, o pecador hoje odeia a Deus e ama os seus prazeres. Quando o Senhor transforma a vida dele, ele passa a amar a Deus e odiar os seus prazeres pecaminosos. Então, Paulo aqui tem uma transformação radical. Ele passa a amar aquilo que antes ele odiava. Ele odiava Cristo, odiava os discípulos de Cristo, odiava a igreja de Cristo, mas até que Cristo teve um encontro com ele e transformou radicalmente a vida dele. Então, a partir de então, Paulo passa a amar a Cristo. E então ele ama Cristo e serve a Cristo de todo o coração. E depois então que Paulo começa a servir a Cristo, ele percebeu que todos os seus esforços legalistas para ser agradável a Deus, para receber as bênçãos de Deus, eram inúteis, passando a considerá-los como refúgio para ganhar a Cristo e ser achado nele, não tendo justiça própria que procede de lei, senão a que é mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus, baseada na fé. Então, se antes Paulo queria ser justificado pelas obras da lei, Paulo agora entende que ele só pode ser justificado pela fé em Cristo, né? Então, Paulo, que era um homem destacado no judaísmo, um homem altamente privilegiado, um homem respeitado do judaísmo, ele diz que por causa de Cristo perdeu todos esses privilégios que ele tinha, porque ganhar a Cristo passou a ser a coisa mais importante para Paulo. Então veja que Deus tomou um assassino que odiava os cristãos e o transformou no maior evangelista cristão, o autor de quase metade dos livros do Novo Testamento, né? Então, um detalhe aqui é que quando Paulo está perseguindo a igreja e Jesus aparece a ele, Jesus não pergunta assim: Paulo, por que você persegue os meus discípulos? Por que você persegue a minha igreja? Não. A pergunta de Jesus é: Paulo, por que você me persegue? Essa pergunta tem a ver com a união mística que há entre Jesus e a igreja. A Bíblia claramente diz que a igreja é um corpo e Cristo é a cabeça desse corpo. Então, há uma ligação muito grande entre Cristo e a igreja. De sorte que perseguir a igreja é perseguir Cristo. Fazer mal à igreja é fazer mal a Cristo. Açoitar a igreja é açoitar a Cristo. Então, Jesus pergunta: por que você me persegue? Né? E então, o Senhor transforma aquele odiador da igreja, aquele perseguidor da igreja, em alguém agora que faz parte da igreja e que ama a igreja. E Paulo agora se torna o autor de quase metade dos livros do Novo Testamento, orientando os cristãos sobre como eles deveriam viver a fé cristã. Deus usou a perseguição para causar a rápida expansão de uma nova fé na história do mundo. Então, a perseguição levou o evangelho para fora dos contornos de Jerusalém, da Judéia e de Samaria e chegou exatamente aos confins da terra. Uma aplicação que podemos fazer aqui é que não podemos esquecer que, à semelhança dos discípulos, todos os crentes têm a sublime tarefa de anunciar o evangelho de Cristo em todas as terras, da mais próxima até a mais distante. Ele pode e deve fazer isto indo, orando ou contribuindo financeiramente com a obra missionária. Tem gente que pergunta assim: como é que eu posso contribuir com a obra missionária? Dessas três formas: ou você vai, ou você ora, ou você contribui. Você pode se envolver com a obra missionária de uma dessas três formas. Você pode orar: Senhor, manda obreiros para a tua seara, obreiros que se espalhem pelo mundo, pregando o evangelho para que pecadores se convertam. Mas não esqueça de se colocar no meio desses obreiros. Assim: Senhor, levanta homens, obreiros, para fazer essa obra. E eu me incluo, Senhor, entre esses homens, se for do teu querer. Se for da tua vontade, eu me coloco à tua disposição para ser enviado pelo Senhor.
para fazer essa obra do Senhor. Então, você pode ir, se colocar à disposição do Senhor para ir, ou orar para que o Senhor mande pessoas para irem. E você deve orar por aqueles que já estão lá, por aqueles que já estão anunciando o Evangelho em terras distantes, terras que não conhecem o Evangelho. E, além disso, você pode abrir sua mão, ser generoso e contribuir com um missionário ou com obra missionária para que o Evangelho avance lá onde está aquela obra missionária, onde está aquele missionário, e para que então o missionário e sua família sejam sustentados. Então, não esqueça disso. Não esqueça que a missão de levar o Evangelho até os confins do mundo não foi somente apenas dos discípulos primitivos, mas é uma missão nossa também. Nós temos a responsabilidade de fazer o Evangelho chegar até os confins do mundo. Às vezes eu posso não ir, mas eu posso ajudar financeiramente alguém a ir no meu lugar. Um detalhe que eu quero apresentar aqui no livro de Atos é que a igreja sofreu muita oposição. Mas o que é interessante, a oposição que ela sofria, ao invés de enterrá-la, ao invés de matá-la, ao invés de desanimar a igreja, de acabar com a igreja, pelo contrário, a oposição, a perseguição que ela sofreu, fez com que ela crescesse mais ainda. Um certo servo do Senhor, se não me falha a memória, foi Atanásio ou Tertuliano, que disse assim: o sangue dos mártires é a semente da igreja. Ou seja, quanto mais morriam crentes, mais outras pessoas se convertiam, vendo o testemunho daqueles mártires que morriam por causa da fé no Senhor. E então, a gente percebe no livro de Atos que quanto mais a igreja era perseguida, quanto mais alguém se opunha à igreja, mais ela crescia. Então, ao mesmo tempo em que a igreja crescia, ela também sofria intensas perseguições, e ao mesmo tempo em que ela sofria intensas perseguições, ela sofria. E essas perseguições foram promovidas especialmente pelos judeus e pelos romanos. O Evangelho, no livro de Atos, era visto como uma espécie de religião ilícita ou ilegal. O cristianismo foi até chamado de seita. 2 vezes no livro de Atos nós temos o cristianismo sendo chamado de seita. Atos capítulo 24, verso 5 diz: porque, tendo nós verificado que este homem, Paulo, é uma peste e promove sedições entre os judeus esparsos em todo o mundo, sendo também o principal agitador da seita dos nazarenos. Então, o cristianismo foi chamado de seita dos nazarenos. E Atos 28, 22 diz: contudo, gostaríamos de ouvir o que pensas, o que Paulo pensa, porque, na verdade, é corrente a respeito desta seita, que, por toda parte, é ela impugnada. Então, 2 vezes, o cristianismo, o evangelho, aqui em Atos, é chamado de seita. Então, o livro de Atos mostra muitas perseguições e oposições sofridas pela igreja. Eu quero mostrar aqui a vocês algumas dessas oposições e perseguições. Primeiro, em Atos capítulo 4, versos 1 a 4, nós temos a perseguição aos apóstolos Pedro e João, que são levados para a prisão. Aí eu destaco aqui o versículo 2, que afirma a razão da prisão dos apóstolos, que foi a seguinte: as autoridades estavam ressentidas por ensinarem eles o povo e anunciarem em Jesus a ressurreição dentre os mortos. Então, as autoridades judaicas ficaram com raiva de Pedro e João, porque eles estavam anunciando o nome de Jesus e dizendo que Jesus ressuscitou dentre os mortos. Para os judeus, a ressurreição de Jesus foi uma farsa. Os discípulos roubaram o corpo dele. Mas aqui, então, Pedro e João estão anunciando a ressurreição de Jesus, então as autoridades judaicas ficaram com raiva e mandaram prender os apóstolos. Em segundo lugar, Atos 5, do 17 ao 42, os apóstolos são presos mais uma vez. Aí eu destaco aqui os versos 17 e 18, que mostram a razão da prisão dos apóstolos. Aqui é dito que o sumo sacerdote e todos os que estavam com ele, isto é, a seita dos saduceus, tomaram-se de inveja. Vejam por que foi que os apóstolos foram presos. Por causa da inveja dos judeus. Então, prenderam os apóstolos e os recolheram à prisão. Então, eles foram tomados de inveja. E a gente vai ver aqui outros versos onde essa razão volta à tona. Mais cerca de umas 2 vezes,
Os discípulos são presos por conta da inveja dos judeus, porque pessoas se cercavam deles para ouvir o ensinamento deles. Em terceiro lugar, o capítulo 9, versos 1 ao 22, trata da perseguição promovida por Paulo. Paulo persegue a igreja. Aí eu destaco aqui os versículos 1 e 2, que diz assim: Saulo, respirando ainda ameaças de morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e lhe pediu cartas para a sinagoga de Damasco, a fim de que, caso achasse alguns que eram do caminho, assim homens como mulheres, os levasse presos para Jerusalém. Então nós temos aqui o ódio de Paulo contra os discípulos, Paulo quando não era crente ainda, pedindo cartas que dessem a ele a liberdade e autoridade para que ele pudesse, onde encontrasse um crente, trazer arrastado, preso para Jerusalém, para que fossem açoitados, para que então deixassem de pregar o Evangelho. Em quinto lugar, Atos capítulo 5, capítulo 12, versos 1 ao 24, nós temos uma perseguição promovida por Herodes. Ele persegue a igreja, ele mata Tiago e manda prender Pedro mais uma vez. Aí o capítulo 1, os versos 1 a 3 de Atos 12, diz assim: por aquele tempo mandou o rei Herodes prender alguns da igreja para os maltratar, fazendo passar a fio de espada a Tiago, irmão de João. Vendo ser isto agradável aos judeus, prosseguiu prendendo também a Pedro. Então temos aqui mais uma perseguição, mais uma oposição contra a igreja, e mais uma vez aqui discípulos são presos, Pedro, Tiago é morto. Em sexto lugar, Atos 13, 44 ao 52, os judeus se opõem a Paulo e Barnabé. Verso 45 diz: mas os judeus, vendo as multidões, tomaram-se de inveja e, blasfemando, contradiziam o que Paulo falava. Então veja mais uma vez aqui a razão da perseguição promovida contra Paulo e Barnabé. Os judeus estavam movidos pela inveja, então por isso eles perseguiram os apóstolos. Em sétimo lugar, Atos 14, 6 a 28, Paulo é apedrejado. Aí o verso 19 diz: sobrevieram, porém, os judeus de Antioquia e Icônio, e instigando as multidões e apedrejando a Paulo, arrastaram-no para fora da cidade, dando por morto. Então, o que aconteceu com Estevão agora acontece com Paulo. Estevão foi apedrejado e Deus permitiu que Estevão morresse. Ali chegou a hora de Estevão. Mas aqui Deus permitiu que Paulo fosse apedrejado, mas Deus poupou a vida de Paulo. Ele fez com que os judeus pensassem que Paulo estava morto, então deixaram Paulo lá e Paulo se levantou depois com vida. Em oitavo lugar, Atos 16, do 16 ao 40, Paulo e Silas são açoitados e presos. Essa prisão se deu porque os apóstolos expulsaram um espírito adivinhador de uma jovem, conforme os versos 18b, 19, 22b ao 24 de Atos 16. Diz assim: em nome de Jesus Cristo eu te mando, retira-te dela. E ele na mesma hora saiu, vendo os seus senhores que se lhes desfizera a esperança do lucro, agarrando em Paulo e Silas, os arrastaram para a praça à presença das autoridades, rasgando-lhes as vestes, mandaram açoitá-los com varas, e depois de lhes darem muitos açoites, os lançaram no cárcere, ordenando ao carcereiro que os guardasse com toda a segurança. Este, recebendo tal ordem, levou-os para o cárcere interior e lhes prendeu os pés no tronco. Então, aqui nós temos Paulo e Silas sendo presos pelo bem que fez uma jovem que era escrava do diabo, vivia adivinhando. Cada vez que Paulo e Silas passavam naquele lugar, ela gritava: esses homens são dois servos do Deus Altíssimo, e eles anunciam o caminho da salvação. Paulo, entendendo que ela dizia aquilo por um espírito imundo, Paulo volta-se e expulsa aquele demônio, e o que Paulo lucra com isso é exatamente o açoite e a prisão e os seus pés no tronco. Ele e Silas. Então, nós temos também, em nono lugar, Atos 17, do 1 ao 15, Paulo e Barnabé são perseguidos em Tessalônica. Os versos 5 e 6 dizem assim: os judeus, movidos de inveja, olha, a terceira vez em que eles são movidos pela inveja, trazendo consigo alguns homens maus dentre a malandragem,
ajuntando a turma, alvoroçaram a cidade e, assaltando a casa de Jason, procuravam trazê-los para o meio do povo. Porém, não os encontrando, arrastaram Jason e alguns irmãos perante as autoridades, clamando: estes que têm transtornado o mundo chegaram também aqui. Então, aqui em Tessalônica, os judeus queriam arrastar Paulo para açoitar Paulo, né? Mas eles não encontraram Paulo, eles achavam que Paulo estava escondido na casa de Jason, que era amigo dos discípulos. Como Paulo Paulo não estava lá, então eles arrastaram Jason, levando Jason para a praça. Então, aqui é dito que estes que têm transtornado o mundo chegaram também aqui. Os apóstolos que têm virado o mundo de cabeça para baixo com a pregação do evangelho, estavam chegando agora em Tessalônica. Em 10º lugar, Atos 21, versos 27 ao capítulo 26, verso 16, Paulo é preso e enviado a Roma, né? Os versos 30, 31 e 33 destacam o seguinte: agitou-se toda a cidade, havendo concorrência do povo, e agarrando a Paulo, arrastaram-no para fora do templo, e imediatamente foram fechadas as portas. Procurando eles matá-lo, chegou ao conhecimento do comandante da força que toda Jerusalém estava amotinada. Aproximando-se o comandante, apoderou-se de Paulo e ordenou que fosse acorrentado com 2 cadeias, perguntando quem era e o que tinha feito. Então aqui Paulo é preso mais uma vez, acorrentado, e daqui Paulo é levado para Roma e enfrenta toda a situação perigosa no mar. Os irmãos conhecem o capítulo 27 de Atos, e sabe toda aquela situação perigosa que Paulo enfrentou quando estava viajando de navio no meio do mar. Mas Deus estava com Paulo e o guardou durante a viagem, pois Deus tinha um propósito: que Paulo testemunhasse de Jesus em Roma antes de morrer. E certamente assim aconteceu. O livro de Atos, depois do capítulo 28, não diz mais nada do que aconteceu com Paulo. Então a gente recorre à história. Então a história diz que Paulo esteve dentro de Nero, e então Nero mandou decapitar Paulo. Certamente que Paulo deve ter dado testemunho a Nero e deve ter dado testemunho a outros soldados com quem ele teve contato. Uma aplicação que nós fazemos aqui é que, mesmo com intensas oposições à igreja, o Senhor fez com que o evangelho se espalhasse de forma maravilhosa. Nós encontramos várias passagens no livro de Atos onde Lucas narra o progresso do evangelho. Eu gostaria de ler essas passagens. Livro de Atos, se você quiser acompanhar comigo. Primeiramente, o capítulo 2 de Atos mostra o primeiro relato do progresso do evangelho. Capítulo 2 de Atos, versos 41 e 47. Atos 2, 41 e 47 diz assim: então os que lhe aceitaram a palavra foram batizados, havendo um acréscimo naquele dia de quase 3.000 almas, ou quase 3.000 pessoas. Verso 47, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. Deus acrescentando gente à igreja. Agora o capítulo 4 e o versículo 4 diz assim: muitos, porém, dos que ouviram a palavra a aceitaram, subindo o número de homens a quase 5.000. Capítulo 5, verso 14. E crescia mais e mais a multidão de crentes, tanto homens como mulheres, agregados ao Senhor. Capítulo 6, versículo 7. Crescia a palavra de Deus, e em Jerusalém se multiplicava o número dos discípulos. Também muitíssimos sacerdotes obedeciam à fé. Capítulo 9, verso 31. Capítulo 9 e o verso 31. A igreja, na verdade, tinha paz por toda a Judéia, Galileia e Samaria, edificando-se e caminhando no temor do Senhor e no conforto do Espírito Santo, crescia em número. Capítulo 11, verso 21. Capítulo 11, verso 21. A mão do Senhor estava com eles, e muitos, crendo, se converteram ao Senhor. Capítulo 12, verso 24. Entretanto, a palavra do Senhor crescia e se multiplicava. Capítulo 13, 49. E divulgava-se a palavra do Senhor por toda aquela região. Capítulo
16, verso 5, 16, 5. Assim, as igrejas eram fortalecidas na fé e dia a dia aumentavam em número. Capítulo 19, versículo 20. Assim, a palavra do Senhor crescia e prevalecia poderosamente. Capítulo 28, versos 30 e 31. Capítulo 28, versos 30 e 31. Por 2 anos permaneceu Paulo na sua própria casa, que é lugar onde recebia todos os que o procuravam, pregando o reino de Deus e com toda intrepidez, sem impedimento algum, ensinava as coisas referentes ao Senhor Jesus Cristo. Então, nós temos aqui os relatos de Lucas a respeito do progresso do Evangelho, a palavra de Deus crescendo, se multiplicando, multidões se agregando à igreja, multidões entregando suas vidas a Cristo. Então, veja que, apesar das perseguições, das oposições, Deus fazia a igreja crescer. Então, irmãos, a lição que a gente tira aqui é que quem faz a igreja crescer não sou eu nem você. Não são nossas estratégias humanas e muitas vezes carnais. Quem faz a igreja crescer é Deus. O apóstolo Paulo diz que eu preguei, eu plantei, Apolo regou, mas Deus deu o crescimento. Então, quem faz a igreja crescer é o Senhor. Então, se você é pastor e cuida de uma igreja, ou se você é um seminarista e cuida de uma igreja, né, e você deseja que ela cresça também numericamente, esse é um desejo salutar. Mas sabe que não são suas estratégias ou seus planejamentos que vão fazer com que a igreja cresça. Quem vai fazer a igreja crescer é o Senhor. Mas para que ela cresça, o que é preciso acontecer? Aqui o texto diz que a igreja crescia porque a igreja pregava a palavra. O que você tem que fazer então, meu irmão pastor, meu irmão seminarista? O que você tem que fazer é ser fiel e pregar a palavra, deixando o resultado com o Senhor. Na hora certa, o Senhor vai atrair pecadores à igreja e eles vão se converter. Então, não queira criar estratégias humanas, planejamentos humanos. Pregue a palavra, pregue de forma expositiva. Abre o texto, lê o texto, explique o texto e aplique o texto. E deixe o resultado na mão do Senhor. Então, quando você prega a palavra, é por meio dela que pecadores virão à fé. Portanto, não fique angustiado se a sua igreja não está crescendo como você quer que ela cresça, porque Deus é quem dá o crescimento da igreja. Ok? Então, eu quero aconselhar você a ler o livro de Atos todo. Ler do capítulo 1 ao capítulo 28 e medite nele, busque tirar lições para a sua vida pessoal, para o seu ministério. E certamente Deus vai te abençoar. Ok? Então, Deus abençoe vocês que ouviram essa mensagem e espero que ela tenha fortalecido, edificado sua vida, em nome de Jesus. Amém.